E aí pessoal, tudo bem? Semana 10. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Essa imagem aqui ela ilustra bem o que a gente vai estudar. Né? Aqui nós temos um canhão, né? Canhão, por exemplo, uma artilharia antiaérea, né? A gente sabe que na hora do disparo, né? Na hora que esse projétil ele é lançado, o canhão ele tende a dar um recuo, né? Você deve ter visto isso daí também em filmes, por exemplo, quando a pessoa dá um tiro, né? Parece que o ombro da pessoa vai um pouco para trás, né? Então tem sempre esse recuo, né? Vai o projétil, né? O tiro, a bala vai para um lado e o canhão vai para o outro lado, né? Então isso aqui é um exemplo desse princípio da conservação da quantidade de movimento que a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. Então, mas antes disso, a gente tem que entender o que é um sistema mecanicamente isolado. E é fácil. Então, um sistema mecanicamente isolado é um sistema de corpos, isso que é muito importante, é um sistema, então é mais de um corpo, que está livre da ação de forças externas. Na prática é o seguinte, a força resultante é zero, a força resultante total é zero. Então olha só esse caso aqui, nós temos uma batida entre dois carros. Então aqui eu tenho a força AB e a força BA. Por exemplo, se esse carro aqui fosse o carro A e esse aqui é o carro B, então aqui a força AB é a força no carro A devido à batida do carro B. E sendo esse daqui o carro B, o carro vermelho, né? A força BA é a força que o carro B sentiu devido à batida do carro A nele, né? Bem, o que a gente sabe dessas forças? Que elas são forças internas. Por quê? Elas são forças ação e reação, né? Um par ação e reação. Quando nós temos um par ação e reação, a gente pode dizer que essas forças são forças internas. É muito termo aí, tá? Bem, o que você sabe também? Se elas são forças internas, ação e reação, essas forças são iguais, né? A força B igual a força BA. Na prática, então, se eu somar, esse símbolo aqui é um símbolo de somatória, tá? Se eu somar todas as forças que atuam nesse corpo aqui, nesses corpos, as forças externas dão zero, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, peso normal se cancela, peso normal se cancela, né? Então a soma das forças externas é igual a zero, tá? Então a soma de todas as forças externas são nulas, tá? Ou é nula. Então, um sistema mecanicamente isolado é isso, tá? É um sistema onde todas as forças, né, externas se anulam. Ou você só tem forças internas, tá? Somente as forças internas são relevantes no estudo, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Então, vamos lá então. Princípio da conservação da quantidade de movimento ou lei da conservação da quantidade de movimento, tá? A gente acabou de ver então que a força resultante é igual a zero e na semana 9 nós vimos o impulso da força resultante, que é a força resultante multiplicado pelo tempo de ação da força, né? E igual a FR delta T. Mas se a força resultante é igual a zero, o impulso vai ser zero, né? A gente viu também pelo teorema do impulso que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou igual a ΔQ, ou quantidade de movimento final menos inicial, tá? Mas, sendo a força resultante igual a zero, o impulso é igual a zero, isso daqui é igual a zero, então vai ficar Q igual a QF, né? Então, a quantidade de movimento de um sistema de corpos, muito importante, de um sistema de corpos isolado de forças externas é constante, tá? Isso daqui nada mais é, então, do que o princípio ou a lei da quantidade, da conservação da quantidade de movimento. Essa lei é muito importante, gente. Ela vale tanto em fenômenos microscópicos quanto macroscópicos, né? Então, você vai estudar lá interação entre partículas subatômicas, colisão de prótons, nêutrons, tal, uma reação nuclear, até interação entre galáxias, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. A gente vai estudar depois uma outra lei ou outro princípio, que é a lei da conservação da energia,
que vai complementar, tá? Mas esse princípio já é muito importante, tá? Então, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado, né, é constante. Então, olha o exemplo aqui. Tenho aqui um bloco A e o bloco B, eles vão colidir, né? O bloco B está indo para a esquerda, o bloco A para a direita. Após a colisão, depois da colisão, cada um vai para eles vão retornar, né? O bloco A bateu no bloco B e voltou, o bloco B bateu no bloco A e voltou, tá? Então, aplicando essa conservação, esse princípio de conservação, a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final do sistema. Por quê? Só tem forças internas aqui, né? É equivalente à batida do carro A no carro B, né? É muito equivalente. Então, QI igual a QF, só que a gente viu que é do sistema, né? Quantidade de movimento total do sistema inicial é esse QI e quantidade de movimento total do sistema final é o QF. Inicialmente, você tinha essa situação aqui, né? Então, você tem a quantidade de movimento do corpo A inicial mais a quantidade de movimento do corpo B inicial, ou seja, antes da batida, é igual à quantidade de movimento do corpo A final mais a quantidade de movimento do corpo B final. Então aqui inicial e depois a colisão final. A gente sabe que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? M vezes V, então vai ficar MAVAI mais MBVBI. Então aqui é o QA, MAVAI, QB, MBVBI, né? Velocidade do corpo A antes da batida, velocidade do corpo B antes da batida, que são esses Is, é igual QAF, que MAVAF, mais MBVBF, né? Aqui é a velocidade do corpo A depois da batida, que é a final, e velocidade do corpo B depois da batida, que é a velocidade final, tá? Tá aqui na figura. Vamos ver um exemplo aqui. Em um ringue de patinação do gelo, dois patinadores, um deles que tem 40 kg de massa, eu chamei de A, e o outro de 60 kg de massa, eu chamei de B, estão parados um em frente ao outro. Um deles resolve empurrar o outro e ambos passam a se movimentar em sentidos opostos. Então tá aqui, um empurrou o outro, então eles vão se mover em sentidos opostos. Sabendo que o patinador B, 60 kg, adquire uma velocidade de 4 metros por segundo, determine a velocidade adquirida pelo outro patinador, né? Então, após o empurrão, o patinador B ele vai se mover com uma velocidade conhecida aqui de 4 metros por segundo. Então, qual vai ser a velocidade do patinador A? Então, a gente vai aplicar aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento total inicial do sistema se conserva, então ela é igual à quantidade de movimento total final do sistema. Então vai ficar QAI mais QBI igual a QF mais QBF, né? Onde o A é a quantidade de movimento do corpo A e B é a quantidade de movimento do corpo B. I é inicial antes deles se empurrarem e F é depois de se empurrarem. Então a gente vai abrir a formulinha MAVAI mais MBVBI. Então aqui é antes deles se empurrarem. É igual a MAVAF mais MBVBF, depois de se empurrarem. Tá? Aqui a gente substitui as massas, né? A massa do corpo A 40, do corpo B 60. Antes deles se empurrarem, eles estavam parados, né? Então a velocidade deles é zero. Então VAI é zero, VBI zero. Depois do empurrão, eu não sei ainda a velocidade do corpo A. A massa eu já coloquei aqui, né? E é o que a gente quer descobrir, né? Quanto que é a velocidade do corpo A depois do empurrão. Já no corpo B a gente já tem as informações, nós sabemos a massa dele e o enunciado diz que ele se move com essa velocidade de 4 metros por segundo, né? Então, chegaremos nessa equação aqui, né, que vai dar 0, 40 vezes 0 é 0, 60 vezes 0 é 0, então vai dar 0. Isso daqui a gente já sabia desde cara, né? Porque se eles estão parados, significa que a quantidade de movimento inicial total do sistema é 0. Eu já poderia ter colocado 0 aqui logo de cara, tá? Mas como eu queria mostrar para vocês o processo, né? 60 vezes 4, 240, resolvendo a conta, passa 240 para lá, fica negativo, 40 passa dividindo, 240 dividido por 40, menos 6. Bem, por que deu negativo? Porque, pensando de maneira escalar,
eu posso considerar que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então, aqui eu tenho a seguinte informação: o corpo A, após o empurrão com o corpo B, né, ele vai se mover para a esquerda com essa velocidade aqui, ó, de menos 6 metros por segundo. Em módulo seria 6, né? A velocidade dele é 6 metros por segundo. Isso é negativo porque ele está indo para a esquerda, né? Então, para a direita está positivo, por isso que é 4 positivo, e para a esquerda é negativo. Então, eu sei que o corpo A está recuando, está indo no sentido oposto, tá? Beleza? Isso aí, pessoal. Abraço. Bons estudos.